quando a gente era pequenininho, não faz muito tempo, né? Mais ou menos, assim, uns 500 meses, 600 atrás, mais ou menos. E a gente recebia aquelas informações bonitinhas do papai, da mamãe, da vovó, da titia, quando íamos nos deitar. Então eles colocavam a gente para dormir e embalavam a gente com a prece. Lembram? A prece dominical, a prece do Pai Nosso. Ensinaram a gente a fazer o Pai Nosso. Olha que coisa linda, né? E a gente dormia lá com o Pai Nosso, com aquela vozinha tão gostosa da mamãe, do papai, da vovó, do titio às vezes, da titia, né? Daquelas pessoas que nos cuidaram. E isso nos trazia grande alegria. E a gente tem percebido, nos últimos anos, por assim dizer, que nós estamos ficando um pouco distantes dessa ligação com a criação, com o Criador. E isso faz com que os nossos filhinhos, os nossos jovens, os nossos netos, também fiquem um pouquinho longe desse entendimento cristão, não é? Então hoje, com tanta modernidade, com tanta coisa, a gente às vezes esquece desses detalhes. Mas é muito importante que a gente possa voltar a fazer essas coisas, porque nós precisamos ter um norte. Vejam, nos últimos meses, quanto nós precisamos de ter a fé fortalecida. Quantas vezes nós vivemos aí, quantos dias, não é? Não sei se aconteceu com vocês, mas com muitas pessoas aconteceu aquele dia que ele tinha certeza que ele tinha o problema e que ele não ia voltar mais. Aí ele começava a pensar como é que ia ser a família dele, a vida dele, os filhos dele, as pessoas da vida dele, né? Só que na verdade era um sinal falso. Depois ele percebeu que era só uma coisa passageira e acabou passando e superando. Mas a gente precisa ter esta força de se encontrar com a criação e nós precisamos começar com alicerces. Então, como é que nós vamos falar para os nossos filhos sobre religião se nós também estamos distantes dela? Só a procuramos nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complicados. Então, é importante que a gente procure criar este hábito, recriar, não é? Retornar esse hábito muito positivo, que é o hábito de nós fazermos uma prece em família. Veja só, porque hoje, não é, como nós dissemos, com tanta modernidade, os nossos jovenzinhos às vezes não conseguem ficar desvinculados lá às tarefinhas, aos compromissos deles eletrônicos. E alguns de nós também não conseguimos, porque estamos ali, final do dia, da noite, estamos ali terminando de ver alguma coisa importante na televisão, algum filme, alguma coisa, e aí a gente já fica esgotado, já vai se deitar, e às vezes nem olha para trás, não é? E aí nós vamos perdendo um pouquinho essa intimidade com a criação. Alguns de nós, como dissemos, no momento de dificuldade, a gente volta lá atrás e pensa, puxa vida, preciso procurar alguma coisa, preciso ir atrás de alguma informação positiva, preciso ir atrás de algum recolhimento positivo, e aí nós procuramos as casas religiosas. E alguns de nós viemos por conta disso, por conta da dor. Então, na maioria das vezes, a gente procura a casa religiosa porque estamos sofrendo algum problema de saúde, algum problema espiritual, e a gente procura a casa religiosa. Então, a ideia é que a gente recomece isso, que nós possamos fazer uma prece. Mas eles já são jovenzinhos, então vamos sentar aqui 5 minutos, eu acho que é muito mais do que o suficiente, para a gente fazer uma prece, para terminarmos o dia, não é? Podemos fazer a prece dominical, que seria importante se eles soubessem, mas a gente pode fazer outro tipo de prece, conversar com o Criador, naquela intimidade. Mas eu tenho vergonha, mas eu não quero fazer, mas eu não sei fazer. Não tem problema, a gente mesmo se dirige ao Criador facilmente, rapidamente. Muito obrigado pelo dia, por tudo que nos ofereceu, pela saúde, pela paz, pela família, pelo teto, pelo agasalho, por tantas coisas. Que assim seja. Pronto, olha que rápido. Muito rápido, não é? E aí a gente pode dizer assim, você sabe fazer o Pai Nosso? Faça o Pai Nosso. Eu não sei. Então a gente vai falar, então vamos repetir juntos, vamos aprender. Aí a gente vai lá, né, no Pai Nosso que está no céu. De repente a gente para assim e fala assim, você sabe o que significa, por exemplo, livra-nos do mal? Eu falo assim, o mal que a gente pode receber na rua, né? Um bandido entrar em casa, um problema qualquer, uma dificuldade. Aí nós vamos explicar para ele que não é bem esse o mal que Jesus se referia. Olha só que interessante. Meu Deus, mas não era esse o mal? Não é esse o mal que a gente tem que afastar da gente. Porque esse mal, veja que coisa curiosa. Isso nos dá uma força, viu, gente? Nos dá uma força muito grande. Porque a gente começa a andar um pouco mais destemidos com relação a este assunto. Porque o mal que nós precisamos afastar de nós não é aquele que nós possamos receber.
Porque aquele que a gente recebe nada mais é do que um reajuste de nossa parte dos nossos débitos do passado. Então, ninguém recebe uma violência de grande natureza se não tiver uma vinculação com aquilo. Consequentemente, ninguém recebe o que não precisa e o que não merece. A gente vai devagarzinho entendendo isso, fala, meu Deus, eu preciso passar por essa privação? Eu vi o fulano, o ciclano viver aquele problema, aquela dificuldade, eu preciso passar por isso? A gente vai lá assim, mas livra-nos do mal, quer dizer, mas esse mal não. O pior mal que nós temos que se livrar, efetivamente, é o mal que nós possamos fazer para as pessoas. Veja como que é interessante isso. Porque o mal que a gente faz para alguém, ele fica na gente, fica impregnado em nós. Olha só, de vez em quando a gente conversa com os menininhos mal criadinhos, que estão passando por um momento assim, um internato, assim, por uns 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, ficam no internato. O Estado tem alguns internatos espalhados aí no Belém, tem aí em Tatuapé, tem alguns internatos, né? E a gente fala assim, quando você vai lá e fala para o seu coleguinha, né, que está todo arrumadinho, bonitinho, fala assim, você poderia me emprestar seu tênis definitivamente? Aí ele fala assim, mas por que? É que eu estava querendo, tô louco para ter esse tênis, mas eu não posso comprar, então pediria para você que me cedesse, né? Aí ele pede, puxa, com muito pesar, vou ser sincero para você, vou entregar o tênis com muito pesar. E aí ele entrega o tênis para você, e você sai todo feliz, todo contente, e ele fica pesaroso, fica entristecido, fica chateado, não é? E aí a gente vai dizer para ele o seguinte, para esses jovenzinhos mal criadinhos, assim, você sabe o que você fez ali? Você fez uma coisa interessante. Você tirou o saco de pedra que estava nas costas do outro e botou nas suas. Porque ele lavou os olhos espirituais para conquistas de novas possibilidades. E você? Sabe o que você fez? Você se comprometeu perante as leis. Então, mais cedo ou mais tarde, alguém vai pedir alguma coisa emprestada sua também, né? E talvez você não queira ceder. E aí fica essa polêmica, cede, não cede, sabe essas coisas, né? E aí é que nós vamos ver como é que funciona esse mecanismo. Então, quando a gente chega nessa parte do Pai Nosso, não é? A gente precisa estar bem certo, bem ciente de que não é o mal que a gente possa vir a receber. Fui no dentista e recebi um mal. Porque ele ia arrancar o dente, quebrou o dente, criou um problema lascado na minha boca, eu estou aí todo atrapalhado para resolver. Não, ele não criou mal nenhum, ele foi só um instrumento dele. O que a gente andou fazendo com o dente dos outros por aí? A gente nunca sabe, né? Meu Deus do céu, hein? Graças a Deus que a gente não sabe. Já pensou se a gente soubesse? Dizer assim, meu Deus, vou me casar, ela está lá no altar, mas essa mulher já me fez tanto mal e eu vou ter que me casar com ela outra vez. Meu Deus do céu. Opa, obrigado. Ou então o contrário, né? Ele está lá no altar, engraçado, eu tenho uma sensação assim, não é? Não sei se é um misto de felicidade com tristeza, não sei o que é, meu Deus do céu. Já pensou se a gente soubesse, não é? Que na outra vida, o que ele fez pra gente, não é? Meu Deus, como ia ser difícil, não é? Então a gente não sabe, porque as leis trabalham assim, trabalham em silêncio, mas trabalham com justeza, na hora certa, no momento certo, no momento em que nós possamos aproveitar a prova. Então agora, nos últimos anos, as pessoas que tiveram o problema ou o compromisso de largar o corpo físico por conta desse problema, é porque precisavam passar por essa oportunidade, precisavam passar por essa privação. Mas foi sorte ou foi azar? Mas que azar que ele deu, porque bem naquele dia, ele pegou o ônibus, foi pegar comida que foi pedir, está há 1 ano dentro de casa, mas aí ele pediu uma comida lá e foi pegar comida, pegou a comida e pegou todas as coisas que o moço trouxe mais para ele, o troco, o papelzinho da notinha fiscal, pegou o guardanapo, pegou o talherzinho de plástico, e pegou, o que mais que ele pegou lá? A sacolinha, o que mais que ele pegou? E pegou uns negócios invisíveis também, né? Eu soube que teve uma artista que teve esse problema e foi embora por causa de um entregador de alimento, imagina só. Então a gente tem que pensar que existe uma justiça que é perfeita.
Mas para que essa justiça seja perfeita, nós precisamos confiar nela. Porque quando a gente não confia, sabe o que acontece? A gente se desespera. Qualquer coisa que nos acontece, meu Deus do céu, que sorte, que azar, não é? Então é assim, uma sorte muito grande, meu Deus do céu. Vamos pensar uma sorte muito boa. Quem é que dá uma dica de uma sorte muito boa e muito grande? Vamos ver. Alguém ajuda aí, ajuda? Ganhar na loteria. Ganhei na loteria, meu Deus do céu, e agora? Eu só ganho salário mínimo, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou comprar imóveis? Não, mas comprar imóvel não, meu Deus do céu, vou deixar no banco rendendo juros. Mas a gente cria uma confusão com essa sorte, não, meu Deus do céu. Vocês já ouviram falar que aquele pessoal que ganhou na loteria, todos esses aí, com exceção de um que ganhou mais de 70 vezes, os outros... Eu ouvi falar, eu não posso falar, não sei o nome dele, graças a Deus, não lembro, né? Brasília, né? Não, ele não tinha Brasília, ele tinha acho que Variante ou tinha Passat, não lembro. Aí o que aconteceu com ele? Esse está bem, mas os outros que ganharam, né? Fizeram aquela coisa, a maioria deles entrou num problema, num desequilíbrio, alguns perderam até o corpo de carne por conta disso, né? Foram cobiçados e pessoas e aquela coisa. Então, o que pode parecer para a gente sorte ou azar, muitas vezes é um problema, é uma dificuldade que nós precisamos identificar. Eu não sei se vocês sabem, agora é uma notícia extra espírita, tá bom? Uma notícia pessoal minha. Mas eu ouvi falar que quando a gente faz a tal da fezinha, sabe a fezinha? Que nome bonitinho que puseram, né? Fezinha, fazer uma fezinha. Final do ano, todo mundo vai fazer a fezinha lá, né? Todo mundo vai lá fazer a fezinha, dia 30, 31 que parece, eu não sei. Vai lá fazer a fezinha, meu Deus do céu. A gente dá um trabalho para os espíritos, mas um trabalho. Se você soubesse que eles têm que ir lá em Brasília, conversar com os espíritos de lá, para dizer que você não pode ganhar. Aí o outro fala assim, mas engraçado, como é que vai fazer? Porque se o meu também não pode, o seu também não pode. 129 milhões não podem ganhar, que jogaram. Bom, então vamos escolher um que não veio ninguém advogar por ele aqui, a gente dá para ele prêmio, porque aí cada um de nós se livra do problema. Então vejam, tem que convencer para ele não poder ganhar, meu Deus do céu. Aí faz aquela fezinha e na verdade não é bem uma fezinha, né? É um probleminha que a gente cria, não é uma dificuldade. Então, nós vamos percebendo aí, não é, que muitas vezes o que nos acontece é isso, a gente precisa fortalecer o nosso entendimento, o nosso ânimo, a nossa diretriz, para que a gente possa entender esses mecanismos. Que não se trata de sorte ou azar, são consequências, são possibilidades, são leis perfeitas que existem no universo. E aí perguntaram, puxa vida, mas 500 mil pessoas adentraram no plano espiritual. Será que não tinha planejamento? Os espíritos não planejam as coisas? Será que eles não sabiam disso? Não planejaram isso? Será que isso também não faz parte de um contexto, não é? Porque se a gente contar a nível de mundo, quantas pessoas partem daqui para a vida espiritual e quantas de lá para cá? Não existe aí um planejamento? Para a gente 500 mil pode ser bastante, mas para o plano espiritual, 500 mil só do Brasil. 500 mil do Brasil, a gente sabe onde alocar, onde colocar, o nosso universo é tão grande, tem tanto recurso, tanta coisa para acontecer, não é? O grande problema é que a gente chega do outro lado de lá e muitas vezes não se reconhece que chegou, não é? A gente ainda acha que está lá, que conseguiu se superar na casa de recuperação lá no hospital, e aí fica ali aquele embaraço. A maior dificuldade, eu acho, é convencer a gente, falar, calma, você não está mais na Terra, meu Deus do céu, que problema que é isso? Não é? Então, quando a gente fortalece a fé, a gente tem tudo isso muito, muito certinho. Quando a gente fortalece a fé, por exemplo, a gente pode também pensar o seguinte, colocar as nossas coisas em ordem. Sabe aquele papel que a gente tem ojeriza de mexer nele? Aquele terreno que a gente nunca consegue regularizar, aquele documento que está enroscado, que nunca a gente consegue fazer. Ou não, né? Estou falando aqui do Ipiranga, podia estar falando, por exemplo, da Vila Brasilândia, mas aqui é o Ipiranga. Então, por exemplo, aquele testamento que a gente precisa deixar. Vou deixar 5 milhões para um filho, a casa, a fazenda para outro filho. É Ipiranga aqui, né? Então, aí a gente faz isso, providencia, não deixa assim
Sabe aquela situação constrangedora? A pessoa está lá no hospital, fala, não vamos falar nada disso, porque não é a hora de cuidar disso. Aí o bicho bate com as botas lá e fica uma confusão. Sem querer acaba chegando pessoas que a gente nem conhecia. Olha só, olha a confusão. Quem são vocês? Não, o meu pai que faleceu. Como assim? Ele é o nosso pai. Não, ele, nós também. Aí fica aquela confusão lascada, né? Tem 3, 4 famílias. Agora não, mais recentemente não tem mais esse problema, mas antigamente tinha esses problemas, né? Depois que desencarnava, aparecia gente assim, né? Com certidão de nascimento de tudo quanto é lado, falar, só é possível. Ele deve ter pago essa certidão para o cartório fazer e pôr o nome dele. Foi à força. Colocaram ele sob a mira de uma arma para ele poder dizer que era o pai mesmo, né? Enfim, deixar documentos em ordem, coisas em ordem. Isso é estar com a fé fortalecida. Estar com a fé fortalecida é a gente saber que nós não estamos aqui pela primeira vez. Quando a gente vai lá e fala, seja feita a vossa vontade. Vocês já viram como é difícil isso? Eu vou dar um exemplo pessoal, que não devia, mas vou dar, né? Não tem outro também, né? Então é assim, estava com o filhinho, 3 ou 4 anos no hospital, lá com uma apendicite que suporou, e o bicho não saía do hospital um mês. Então eu ia revezar com a minha esposa, ela ia de dia, eu ia de noite, aí quando eu ia chegava lá para revezar, falava, olha, vamos confiar, hein? Vamos aceitar os desígnios do Criador. Então eu dava uma de bom assim e tal, né? Mas bastava ela virar as costas e ir embora e falar, meu Deus do céu, que sejam feitas. Aí eu fazia confusão com a prece, que tem criança que faz, né? A nossa vontade, não é? Então a gente faz essa confusão, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Então eu também queria confundir as coisas, não é? Então a gente está ciente de que essas leis existem, de que o Criador está aí, de que nós precisamos estar fortalecidos com esta fé. Então o que significa isso? Que a gente vai se tornar uma pessoa fria? Penso que não. Que a gente vai se tornar uma pessoa confiante nas leis da criação. O que tiver que acontecer, nós sabemos que a criação sabe como resolver, sabe como fazer. Os nossos benfeitores estão aí de plantão, muito embora a gente não os mereça a companhia nem a ajuda, mas eles continuam de plantão com a gente, continuam nos ajudando. Mesmo com tudo que a gente possa fazer, eles estão nos acompanhando, nos ajudando, nos favorecendo. Então, é assim, seja feita a vossa vontade, porque na maioria das vezes o interesse maior é que seja feita a nossa vontade. Não é mesmo? Então é assim, seja feita a vossa vontade. Tem uma pessoa 10 anos aí num leito de dor, sofrendo num leito de dor, e a gente ali preso com aquela pessoa, não, de jeito nenhum, não pode sair, não pode fazer, não pode acontecer. E ali, aquela dificuldade. E quando a gente vai fazer a prece, aliás, a gente nem faz a prece por causa disso. Não vou falar seja feita a vossa vontade, porque se eu declarar isso publicamente, pode ser que ele faça mesmo, e aí a pessoa vai ter que ir embora, eu não quero que vá, aquela coisa toda, né? Então, veja como a gente vai devagarzinho percebendo que nós precisamos estar com a fé fortalecida. Então, se tivermos que viver um drama difícil, uma dificuldade qualquer, um problema qualquer, que a gente possa ter segurança para saber que aquilo é necessário. E uma outra coisa que é muito legal que a gente pode e deve perceber é o seguinte: não existe privilégios na casa do Pai. Eu conheço um dirigente espírita que, apesar de fazer operação espiritual, dar nó em pingo d'água, fazer o quê, já fez mais de 20 cirurgias. Eu falo, pelo amor de Deus, e o cara, 20 cirurgias? Tem dirigente espírita que acontece isso. Está lá, o povo pensa que ele, não, aí os espíritos protegem ele, ajudam ele. Covid, de jeito nenhum vai pegar, essa praga não vai pegar não, porque ele está protegido pelos espíritos. Vai pensando, viu? Vai pensando, não existe privilégio na casa do Pai. Quando nós temos um contratinho assinado lá, nós temos que cumprir o contratinho, né? Olha só. E olha, um contratinho pequenininho, viu? É bem pequenininho, que tem lá 2, 3 cláusulazinhas. Aí quando chega na hora de cumprir o contratinho... Registro em cartório? Registro nos cadernos espirituais. Isso aí é diferente, né? Em cartório a gente pode botar fogo no cartório, mas lá não tem jeito, né? Não pega fogo, é impressionante. Mas e aí tem um documentinho lá escrito, chega, opa, olha aí, vamos buscar o cara, ó, chegou a hora de cumprir essa partezinha do contrato. 65 anos nós estamos esperando, chegou a hora de cumprir.
que nós vamos fazer com ele? Bom, vamos pensar. Tem alguma novidade no mundo? Ah, tem novidade sim, tem um tal de Cors VAR 2. Vamos usar isso aí mesmo? Não, esse daí é muito ruim, vamos pegar um pouquinho melhor para ele, pelo amor de Deus. Vamos colocar ele, sei lá, pedir para ele entrar ali na... Como é que chama aqui embaixo? Na favela aqui? Heliópolis. Vamos pedir para ele entrar lá no Heliópolis, tá certo? E lá a gente cria um probleminha lá e pronto, resolve rápido e pronto, sem problema, né? Ah, não, mas aí a família vai ficar traumatizada. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer ele escorregar na calçada. Ah, mas escorregar na calçada? Vai ficar em casa com a perna para cima, aí vai pegar uma infecção e vai fazer... É ruim também, esse é ruim. Ah, então faz o seguinte, vamos chamar ele no meio da noite. Fala para ele, vem aqui um pouquinho. Aí quando chega lá a gente pega e desliga a torneirinha. Uma torneirinha que deve ter no cérebro, no coração. Tem uma torneirinha que eles regulam na torneirinha. Vocês já viram essa torneirinha? Já ouviram falar dessa torneirinha? Tem uma torneirinha que eles regulam. Aí eles fecham a torneirinha, para o sangue, meu Deus do céu. Aí o cara quer voltar, não dá mais tempo, porque a torneirinha está fechada. Eles não sabem como abrir. Aí leva para o médico não sabe onde é a torneira. Começa a abrir tudo quanto é lugar para ver se acha a torneira, não acha. O que aconteceu, meu Deus do céu? Fecharam a torneira, pronto, resolveu o problema. Então é um dos contratinhos que a gente tem que cumprir, não é? Todo mundo tem esse contratinho, porque vocês já pensaram se não tivesse? Imaginem só. Tem um filme antigamente, quando eu era jovem, não faz muito tempo, chamado Highlander, o Homem Imortal. Ele andava, tinha uma espada. Aí daqui a pouco aparecia o homem lá em Nova York. Ele morava numa casa que tinha 300 anos lá. E o pessoal falava, meu Deus do céu, o cara nunca fica velho nem nada, né? Se vê que tem algumas pessoas também que nunca fica, né? Você olha para elas, 50 anos, 60, 70, do mesmo jeito, 80 anos, 90. Será que ele tomou aquela pílula? Diz que daqui a alguns anos vai sair uma pílula que você vai tomar. Por exemplo, assim, você quer ficar com a aparência de 35, isso no caso das mulheres. Está com a aparência de 35, então quando chega a 35 anos, no dia do aniversário, ela ganha a pílula. Aí ela toma a pílula, ela fica daquele jeito, pronto, resolveu, fica com 35 anos sempre. Com a aparência de 35, né? O único problema que tem é assim, se depois ela precisar ir no baile da quinta idade, por exemplo... Tem baile da quinta idade? A terceira é quanto? 60? Então é terceira, quarta, então é 100. Baile dos 100 anos, ela está com a aparência de 35. Aí aparece um lá com a aparência de 50 e fala, nossa, isso está bom para mim, não está bom. Aí na hora que eles estão conversando, fala assim, olha, eu não tenho 35, não, eu tenho 100. Aí ele fala, não se preocupe, meu bem, porque eu também não tenho 50, eu tenho 140. Então dá certo, né? Aí dá certo. Então, a gente vai percebendo que tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora, e que nós precisamos buscar essas diretrizes com força, com coragem, com fé e não nos deixarmos abalar. Então é assim, vamos resumir o assunto aqui para encerrarmos. Não existe privilégio na casa do Pai, então se tivermos que passar por compromissos, vamos passar por eles. Vejam, nosso irmão Chico Xavier, quem podia imaginar que aquele homem não teria uma proteção especial, não é? E, no entanto, passou por dezenas de médicos, dezenas de cirurgias, viveu grandes dramas orgânicos, perdeu uma visão, perdeu um dos olhos, quer dizer, passou uma vida como qualquer um. Então, o primeiro fato é esse, a gente saber que nós somos iguais a todo mundo, somos iguais às pessoas, todos somos iguais. Então, esse é o primeiro fato. Ah, não, eu sou diferente porque eu tenho um convênio do Albert Libanês. Inventei um nome agora, Albert Libanês. Olha só. Aí tinha um amigo que estava falando assim, sabe por que os caras remendam as pessoas lá e os caras não morrem de jeito nenhum? Porque se morrer, os caras param de receber o convênio. Aí tira um negócio, põe outro, aí põe uma válvula, arruma um jeito de dar um jeito do cara continuar vivo. Porque se ele desencarnar, acabou o convênio, né? Poxa vida, né? Não dá mais para receber o convênio do desencarnado, né? Mas aí fica aquele problema, né? Ele precisava ter desencarnado. Deve ter alguma coisa assim, porque normalmente a gente ouve os espíritos falar o seguinte: nossa, você chegou cedo, né? Era para você ter chego com uns 80, você já está com 60, já chegou. Mas será que tem o contrário? Por exemplo, meu Deus do céu, o que aconteceu com você? Era para você ter vindo há 40 anos atrás, você está chegando agora? Vocês já pensaram? Que coisa, né? Você passou por tudo quanto é coisa que teve no mundo, Covid,
Corinthians desfez, acabou o time do Corinthians, aconteceu tanta coisa e você ainda estava lá, meu Deus do céu. Será que tem isso também, essa possibilidade, não é? Aí eu falo assim, é que eu tinha um convênio muito bom, né? Em compensação também, tudo que eu consegui ganhar em 80, eu tive que deixar lá, em 40 anos, eu tive que deixar lá, né? Metade da minha vida todinha, eu tive que deixar lá, os recursos lá, para eles continuarem a ciência, né? Então, também é importante, porque aí os próximos que vêm já tem mais recursos. Bom, então, é preciso confiar, é preciso fortalecermos a nossa fé. E assim, profundamente, se a gente pudesse mergulhar profundamente no amor divino, dizer assim, seja feita mesmo a tua vontade. Se nós pudéssemos cumprir ordens de comando, sabe o que é ordem de comando? Vai e faz, não deixa para depois, vai agora, realiza agora. Meu Deus, mas está um problema, faz. Meu Deus, vou socorrer esse carro, socorre. Meu Deus do céu, vou dar lugar para essa senhora no ônibus, dá o lugar para ela. Ordem de comando. Se a gente conseguisse cumprir essas ordens de comando, nossa, seria uma coisa assim, muito, 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 muito especial para todos nós, não é? Chegar lá, o dever cumprido do outro lado da vida. Tem um livrinho que eu acho que vocês não deviam ler. Não deviam ler porque é uma bobagem. Se chama Voltei. Não leiam esse livro, nem procurem, viu? Não tem em PDF, não tem no computador, as casas espíritas também não tem em lugar nenhum. Não se preocupe, esqueçam isso aí. Aí nesse livro, Voltei, o irmão Jacó relata como que ele chegou do outro lado da vida. No capítulo 8 ele fala o seguinte, olha o que ele fala. Eles passaram uma ponte, do outro lado da ponte começou a vir um negócio bem diferente, claro, luminoso, colorido, lindo. As casas bem postas assim, o pessoal na frente da casa, louvando eles, exaltando, poxa, sejam bem-vindos, sejam felizes aqui com a gente, e falando, e todo mundo assim pensando, meu Deus. E o irmão Jacó ficando com vergonha, falando assim, meu Deus do céu, o que eu fiz para esse pessoal ficar fazendo isso, né? E aí vai um cada vez encontrando seus familiares, entrando para as casas direitinho. E aí tinha uma senhora junto, que tinha sido uma professora, mas ele não pode falar o nome dela. Ela trabalhava na periferia do Rio de Janeiro, uma professora primária. Olha, quando chegou nessa fase da professora, é o capítulo 8 do livro Voltei. Vejam lá o que acontece. Veja que interessante que é. Vejam lá. Quer dizer, se quiserem, né? Mas eu acho que não deviam ler, porque é só uma informaçãozinha assim de leve, que não refresca nada pra gente, tá certo? Eu sei que essa professorinha, meu Deus do céu. Tem alguém aqui que é professora primária? Não tem ninguém? Ai, que pena. Professor de faculdade? Ah, que pena, também não tem, né? Deixa eu ver aqui. Tem alguém que é da polícia? Ai, coitado. Tem alguém aqui que é advogado? Pelo amor de Deus, Deus que me livre. Já começa rezando a partir de agora, 50 anos antes, fala, Senhor, arruma uma caverninha para mim no umbral, por favor, Senhor, só para mim me esconder dos meus clientes, me esconder, né, dessas pessoas. Bom, então é isso aí, que tenhamos força, que possamos fortalecer a nossa fé. Qual foi o livro que eu falei mesmo agora? Voltei. Não se preocupe com esse livro, viu? Não leio, não... Sabe, cada capítulo você lê em 7, 8, 10 minutos, mas é bobagem, vai perder tempo pra quê, né? 10 minutos para ler um capítulo. O livro tem 20 capítulos, quer dizer, ele só relata como é que foi a passagem dele. Ele tinha sido o presidente da Federação Espírita Brasileira, conhecia as leis de ação e reação. Ele fala como é que foi o velório dele, olha só que coisa lúgubre. Quem estava lá, o que estava lá, ele não pôde nem participar, porque o pessoal tinha cada conversa mais estrambólica possível, né? Falando de piada, de loteria, de um monte de coisa. Ele nem podia ficar lá porque ele se sentia mal lá, porque o que menos lembrava era dele no velório. Não é o que acontece aqui, graças a Deus, né? Aqui não. A gente faz as coisas direitinho aqui, ora pelo defunto, aquela coisa toda, né? Acompanha, dá até um dinheirinho pro coveiro. Olha, se ele estivesse aqui, ele mandaria dar uns troquinhos para você, que Deus te abençoe, muito obrigado pela ajuda, não é? Então, ele relata como foi isso. Aí ele relata como foi a assistência que ele recebeu. Ele relata que ele se encontrou com algumas pessoas que ele conheceu encarnada aqui, que estavam ali zanzando na terra ainda, sem eira nem beira, sem saber o que fazer.
Tem cada coisa curiosa, viu, nesse livro, mas olha, não se preocupem, viu? Nem procurem porque não tem necessidade. Jacob, irmão Jacob, voltei, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Vamos terminar com uma poesia. Vamos terminar. Vocês aguentam ainda uma poesia? Será que aguenta, não? É? Não sei. Caridade, glorificada sejas onde fores, mãos que te fazem sol, apoio e ninho para todos os tristes do caminho, mãos que recordam lírio aberto às dores, mão generosa, mão em que adivinha a mensagem do Cristo em esplendores, mão que converte lágrimas em flores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma do teu culto, fito-te a luz que passa enquanto exulto, vejo que o mundo se aprimora ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana, é o amor de Deus na inteligência humana. Vamos voltar um pedacinho, olha. Caridade é o amor de Deus na inteligência humana. Olha só. Quer ter um pouquinho do amor de Deus dentro de você? Pratica a caridade. Ó, que facinho, que gostoso. O amor de Deus na inteligência humana. Uma estrela engastada noutra estrela. Então essa é uma poesia chamada Caridade, é da nossa irmã Alta de Souza. A nossa irmã Alta de Souza tem um livro com o seu nome chamado Alta de Souza. Aliás, vou contar uma fofoca desse livro, se é que eu posso falar mais um minuto. Esse livro não foi autorizado a publicação e mesmo assim o Teimosinho publicou. Olha só. Então, ele reuniu todas as poesias que a Alta de Souza tinha escrito através da psicografia do Chico e fez um livro. Só que o livro não foi autorizado. Olha só que interessante. O nome do livro é Alta de Souza, o nome do livro. Mas foi um livro não autorizado. Eu sei que vocês gostam assim dessas coisas assim, né? Então, o Chico não autorizou, os espíritos não autorizaram a feitura desse livro. Então, a pessoa que fez o livro e tudo ficou numa situação muito complicada. Mas a pessoa que fez o livro teve uma justificativa, porque ele tinha sido um irmão da Alta de Souza e na encarnação da Alta de Souza aqui no Brasil. Então ele ficou tão entusiasmado, assim, tão, não é? E ele fez isso, até ele fez uma encadernação para dar para o Chico, assim, ricamente encadernada, sabe? Bonito, fios de ouro. Mas antigamente tinha as encadernações, né? Uns livros, assim, fio de ouro, não sei o quê, lapela, não sei das quantas e tal, fez e entregou lá para o Chico, mas a publicação não tinha sido autorizada. Até parece que os espíritos não planejam as coisas, né? Aliás, não tem uma notícia muito boa para vocês, viu? Agora o último, eu vou até desligar aqui para dar a notícia.